Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje é santificados pela verdade. Está em João, capítulo 17, versículos 6 ao 19, que diz: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo. Eram teus, tu nos confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles já receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo não no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. O mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, continuando na oração sacerdotal, nós estamos na parte em que Jesus ora pelos apóstolos e os discípulos que estavam com ele naquela época. Jesus diz que Deus os deu a ele, que ele cuidou e protegeu, que apenas um se perdeu, o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus Cristo, ele protegeu os apóstolos. Ele foi perseguido, ameaçado, mas nós não vemos a Bíblia relatar isso quanto aos apóstolos. E vamos lembrar de Pedro em Lucas 22, 31 ao 34, que diz: Lucas 22, 31 ao 34. Simão, Simão, eis que Satanás o reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor,
estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então Jesus protegeu aqueles que estavam com ele. Satanás pediu para peneirar Pedro, para prová-lo, para ver se ele era fiel. Mas Jesus sabia que ele ainda não estava preparado e rogou a Deus por ele. E Satanás não teve autoridade para peneirar Pedro. Porque para você que crê e segue o demônio e seus anjos, eles só podem fazer aquilo que Deus permite. Eles não são nada diante de Deus. Eles podem tocar e usar aqueles que o servem e aqueles que Deus permite ser provado, passar pela provação, para Deus ver aonde está a fidelidade, a nossa fidelidade. Por isso que às vezes passamos por enfermidades, dificuldades financeiras, desempregos e tantas outras coisas. Porque muitas pessoas, quando chegam a essa situação, elas pulam para o outro lado, vão procurar falsos deuses, procurar homens, procurar tantas coisas e não a Deus. E o filho da perdição é Judas Iscariote. Judas Iscariote, o que traiu a Jesus. Ele ficou 3 anos junto de Jesus, comeu, bebeu, dormiu perto de Jesus, mas ele vendeu Jesus, ele traiu a Jesus. Em Mateus 26, 14 e 16 diz: então dos 12 chamados Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar, e eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Por isso Judas foi chamado de o filho da perdição. Por quê? Ele viu os milagres que Jesus fez, ele participou do ministério de Jesus, ele viu todas as obras de Jesus, ele ouviu todos os ensinamentos da boca do próprio Jesus Cristo e vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo naquela época. 30 moedas de prata. Jesus, sendo filho de Deus, ele o vendeu pelo preço de um escravo. Por isso que Jesus fala: não perdi nenhum dos que me deste, mas apenas o filho da perdição. E Deus, no profeta Zacarias, ele fala isso. Então, para que se cumprisse as escrituras, Judas vendeu Jesus. Ele não foi obrigado por Deus, mas Deus, que é eterno, para ele tanto faz, passado, presente ou futuro,
para ele é a mesma coisa, porque ele é onisciente e onipresente. Deus, ele também é presciente. Ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. É só ele querer. E a Bíblia, Deus nos revelou tudo o que aconteceu, acontece e irá acontecer, porque ele é onisciente e presciente. Jesus pede a Deus que não tire os apóstolos e os discípulos do mundo, mas que os livre do mal, porque ele estava caminhando para a cruz do Calvário. Ele morreria, ressuscitaria e voltaria para junto de Deus. E nesse meio tempo, até o Espírito Santo descer, ou ele ressuscitar, que Deus os protegesse e os guardasse. Deus cuidasse deles neste momento em que eles estariam sozinhos. E Jesus também pede a Deus para os santificar. Santificar é o ato de separar do mundo e dedicar a Deus. Está em Levítico 27, em 1 Tessalonicenses 5:23. Jesus pede a Deus para os santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E se nós queremos nos santificar e nos separar do mundo, do pecado e dos inimigos de Deus e os nossos inimigos, porque para o diabo e seus anjos pouco importa, eles já estão condenados, e levar com ele tanto a mim como você que serve a ele, para ele é a mesma coisa. Você que serve ao diabo e seus anjos, isso eu falo claramente, você que vive na mentira, no ódio, na cobiça, nos seus próprios interesses, você está servindo ao diabo, ele pouco se importa com você. Mas Jesus Cristo, mesmo você sendo inimigo dele, e Deus, mesmo você sendo inimigo dele, ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você. O diabo não. O diabo fala: eu vou sofrer por resto da eternidade no lago de fogo e enxofre. Então eu vou levar o máximo que eu puder comigo. E ele te oferece aqui neste mundo coisas passageiras que não vão te levar a lugar nenhum. Porque quando você estiver diante de Deus, você não vai ter desculpas. Então, Jesus Cristo pede a Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a oração sacerdotal, no próximo estudo, nós vamos ver que Jesus não orou somente pelos apóstolos e os discípulos daquela época, mas orou também por cada um de nós, aqueles que creram, os que creem hoje e os que irão ainda crer. E a conclusão está em João 14:6, quando Jesus diz que
Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus senão por Ele. Então creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Receba a salvação, receba a oração que Jesus Cristo fez por você há quase ou mais de 2000 anos. E agradeça a Deus. Agradeça a Deus e estude, aprenda, pratique a palavra de Deus e sirva a Jesus Cristo, porque Ele é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. E receba a salvação totalmente de graça, porque somente Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente Salvador. Vamos orar. Obrigado, nosso amado Pai eterno, por mais este dia. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz e pela tua verdade, Pai. A tua verdade que está nas nossas mãos. A revelação que tu fizeste de ti mesmo e a Jesus Cristo, a revelação máxima de ti. Muito obrigado, Pai. Olhe por esta pessoa que está vendo este estudo, que ela possa, através do Espírito Santo, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, e que possa fazer uma decisão em te honrar, em te servir e se santificar, que é viver na verdade. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o teu rosto e te dê a paz todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.